Irmãos, irmãs, é certo que o que nos trouxe à igreja hoje não é a comemoração do Dia dos Pais. Fosse isso, a gente só viria à igreja uma vez por ano. O que nos move a estar aqui, nesse encontro, é a nossa fé, o Cristo Jesus. É a certeza de que Ele está entre nós, que Ele nos alimenta com a Sua palavra, com o Seu corpo e o Seu sangue. E por causa dele, rezamos também pelos nossos pais. Por causa dele, compartilhamos a alegria da paternidade. E se nem todos aqui são pais, todos aqui somos filhos. Então, não tem como não apresentar a Deus uma prece nesse sentido também. O Evangelho hoje nos apresenta o tema da fé. E o faz de uma forma assim bastante clara, didática, um exemplo que todos podem entender. Crer parece, de alguma forma, sair da segurança da barca e caminhar sobre a água num dia de tormenta, de vendaval, um pouco menos do que o da tarde, talvez, né? Passou um ventinho bom por aqui, né? Então, vejam, sair da segurança, caminhar sobre as águas, o que não é um lugar para caminhar, né? Sobre as águas não é lugar para se caminhar. E ainda num dia de forte ventania. Isso seria uma possível definição de fé. Isso é o que Jesus pede que Pedro faça: abandone a sua barca, a segurança da barca, e para ir ao encontro dele caminhe sobre a água. De alguma forma, nós observamos que Pedro vacila, titubeia. Pedro tira o olhar de Jesus, coloca o olhar e a sua atenção nos ventos e começa a afundar. O que acontece com a gente tantas vezes, quando tiramos o olhar do Senhor e colocamos o olhar nas dificuldades, nos problemas, daí a gente começa a afundar, a sucumbir, a amedrontar-se. Pedro estava inseguro. E é bem possível que nós muitas vezes também nos sintamos como Pedro, inseguros. E que nós busquemos segurança, como Pedro, em coisas, pessoas, lugares. E como Pedro, não encontremos essa segurança. Quantos buscam colocar a sua segurança no pai, na mãe, no esposo, na esposa, colocam a sua segurança, buscam como segurança um filho, o padre, o povo, um político, um líder, o médico, o professor. Podíamos aqui elencar 1000 categorias, 1000 pessoas. Podemos também buscar pôr a segurança da gente na casa, nos bens, no lerite, na declaração do imposto de renda, na poupança. E não encontramos essa segurança nem nessas pessoas, nem nesses lugares. Às vezes desejaríamos que a fé fosse uma espécie de experiência científica, algo lógico que se desse como numa fórmula. Daí não teríamos dificuldades. Se fizer isso, mais aquilo, eu sei que vai dar aquilo outro, e daí, ótimo. E a gente experimenta que não é assim. A fé, além de não ser uma experiência científica, uma fórmula matemática, lógica, a fé também não é um milagre, algo que se dá e daí tire todas as dúvidas. Por mais estranho que seja, quem tem fé tem dúvida. Quem tem fé tem dúvida. Vocês já ouviram falar em Madre Teresa de Calcutá? Sim ou não? Sim. Um exemplo bonito de vida gasta pelos outros. Uma história maravilhosa do nosso tempo. Madre Teresa dizia para o seu confessor, isso é público, dizia que ela só teve consolação
só sentiu-se preenchida, amada por Deus, consolada por Deus. Estou falando de Madre Teresa de Calcutá, não do Padre Sandro. Amada por Deus algumas horas, num único dia da sua vida. Chega a nos assustar que ela, tendo feito tanta bondade, por exemplo, um dos trabalhos dela era recolher moribundos da rua, as famílias, quando o peão, a peoa estava morrendo, punha na rua, para morrer na rua, lá em Calcutá, na Índia, punha na rua, descartava na rua, mais ou menos quando tem um cachorrinho lá meio morrendo, um gato, você não sabe o que faz, vai numa estrada e abandona lá, como se estivesse fazendo uma coisa ótima, né? Aí ela conseguiu uma casa, e montou nessa casa um lar, e com as irmãs e alguns voluntários, ela saía recolhendo esses moribundos, esse povo que tinha sido jogado para morrer na rua, e os levava para morrer lá nesse lar. Era gente que não tinha chance mesmo de viver, era gente já nas últimas. E ela dizia para as irmãs e para os voluntários, e disse isso em algumas entrevistas, que ela tinha que acolher essas pessoas para que antes de morrer, recebessem ainda que um último ato, um instante, a certeza do amor de Deus e da bondade de Deus na vida delas. Tinham que morrer sabendo que Deus estava ali presente e que aquele trabalho delas era por causa de Jesus presente neles. Mesmo dizendo tantas coisas bonitas, como uma frase dela mais famosa, que é: eu sou apenas um lápis na mão de Deus, Ele é quem escreve a história. Eu sou como um lápis na mão de Deus, Ele é quem escreve a história. E ela diz isso. Em algum momento eu sentia como se fosse uma treva interior, sentia como se um vazio tomasse conta de mim. Repito, estou falando de Santa Teresa de Calcutá. Quem crê passa por tribulações. Quem crê também tem suas dúvidas. E eu tenho mais dificuldade de lidar com gente que só tem certeza, mesmo na sua relação com Deus, do que aqueles que duvidam de vez em quando. É horrível conversar com quem só tem certeza. É muito ruim, porque é alguém fechado na sua ideia e não aberto à novidade da vida. Mas avancemos. Também, pensar em fé supõe pensar uma relação com Deus. Uma relação com Deus. Para a fé aumentar, para a fé se sustentar, essa minha relação com Deus precisa ficar alimentada, ser alimentada. E Deus é considerado, nesses casos, como um ser distante, um ser poderoso. No fundo, às vezes, até Deus põe um pouco de medo na gente. Porque parece que tudo que a gente gosta, Deus não gosta. Você vai à igreja, o padre falou um monte de coisa bonita, mas parece que tudo que eu quero, Deus não quer para mim. Tudo que eu gosto, Deus vai lá e parece um estraga-prazeres. Sem contar ainda quando o pai e mãe foi inculcando na cabecinha da gente que para ser bonzinho não pode isso, não pode aquilo, 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 que a gente fica um pouco assim, receoso de Deus, né? Porque tudo que eu quero, Ele não quer. Tudo que eu gosto, Ele não gosta. Assim, nem sempre a gente se sente seguro diante dEle. Precisamos de provas de que Ele nos ama. Aí de vez em quando a gente pede: Senhor, se for possível, dá um sinalzinho. O bom pelo menos é que quando a pessoa está aberta, até um cocô de passarinho é um sinal de Deus, né? Está passando assim, vem uma pombinha e pá!
Olha, Deus falou comigo, de um jeito estranho, mas tudo bem, né? Porque se não for, vai pôr dificuldade. Ou então, nesses dias secos, né? Com tantas folhas e flores caindo, tem quem só enxergue o lixo e tem quem enxergue a beleza. E isso não está no ato, está naquele que faz a experiência. Mesma coisa nossa com Deus. Avançando. A fé é uma realidade que brota mais ou menos das realidades todas que a gente tem também nos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos de marido e marida, né? Vejam, um relacionamento de um casal, um relacionamento entre amigos, namorado e namorada, esposo e esposa. Só essa semana que eu descobri que hoje em dia não se fala mais de paquera, né? Quem já tem um pouco mais de idade, também tinha os paqueras, né? Hoje, para falar de paquera, fala-se de crush, né? Demorei muito, mas aprendi, né? Então, custa falar paquera, gente? Crush credo, né? Ai, Deus. Bom, é a linguagem de hoje, vamos nos render a ela, né? Então, se for o seu crush também, né? O certo é que é uma relação que demanda confiança, acreditar. Não é possível uma amizade sem confiança, sem fiança, sem fiador, não é possível. Uma relação afetiva, não é possível. Não é possível. Vou dizer algo que talvez vocês não gostem, se escandalizem, ou pelo menos fiquem bravos com o padre. Mas quem diz assim, eu te amo para sempre, está bem intencionado, mas está mentindo. E quem já disse isso, fica tranquilo. Acho que a outra parte entendeu. Não é possível eu garantir que vou amar alguém amanhã, depois de amanhã, todo dia um dia, cada dia um dia. De vez em quando não fazemos a experiência de alguém que nos abandona, e alguém até que nos disse, amo você para sempre. Ou então quando alguém morre, puxa, a pessoa diz que me amaria para sempre, e não está mais comigo. Não é possível garantir amor para o outro para sempre. Quem ama nunca está seguro. Não sei se vocês já sentem isso, mas quem ama nunca está seguro. Como que o outro prova que ama? Todo dia vai te dar uma flor? Só se for dono da floricultura, jardineiro. E ainda assim não será suficiente. Então a gente vai dando sinais, uma palavra, um objeto, um presente, uma presença. E o outro vai ficando assim, envolvido, mas não seguro para sempre, amém. E nem estou falando de gente ciumenta, que aí já é patológico o negócio. Estou falando de insegurança tranquila. Agora, se alguém já falou isso, né, para você, te amo para sempre, não vai sair da missa e falar, o padre falou que você é mentiroso. Pelo amor de Deus, não me coloca na confusão. Tinha boa intenção e um certo desconhecimento. E no final das contas a gente sabe o que a pessoa quis dizer, né? Só que foi um pouquinho além. Amanhã eu não sei se eu vou gostar de vocês. Ao acordar eu tomarei essa decisão de gostar de novo de vocês. E todo dia eu preciso tomar essa decisão de amar você, de amar vocês. Qualquer dia eu posso não querer mais. E como as palavras fazem sentido, eu preciso cuidar delas. Avançando, senão a gente sai daqui só no dia do Natal, né? Do dia dos pais ao dia do Natal na missa. E quem seria essa grande testemunha com relação ao amor de Deus por nós, senão o Cristo Jesus? Ele que passou, que fez milagres, que tirou Lázaro da morte, Ele que multiplicou os pães, Ele que ensinou a palavra, Ele que revelou o rosto de Deus, o coração misericordioso de Deus.
E tantos outros homens e mulheres, como eu dizia agora há pouco de Santa Teresa de Calcutá, que foram revelando o rosto e o amor de Deus para o mundo. Nós também, hoje, somos esses reveladores, essas testemunhas do amor de Deus para o mundo. Esses reveladores, essas testemunhas do amor de Deus para o mundo. Porém, repito que nós não temos provas matemáticas, físicas ou químicas da existência de Deus. E nem sei se as pessoas estão muito dispostas a serem convencidas por uma fórmula se Deus existe ou não existe. O que eu acho que as pessoas andam precisando e procurando é ver no coração, ver nos atos, ver nos olhos de quem crê essa certeza da presença viva de Deus. São João Maria Vianney, o padroeiro dos padres, que se chamava ele mesmo de burro, porque era bem ignorante intelectualmente falando, um santo extraordinário, vale a pena conhecer a vida dele. Foi por um povoadozinho de mais ou menos 300 pessoas, e naquele povoado de 300 pessoas não tinha uma na igreja, e aos poucos teve que construir igreja, construiu obras, a França inteira ia para lá visitá-lo, as pessoas mais importantes daquele mundo, do mundo de então, ia visitá-lo, e um testemunho tão grande de um advogado da época, digamos assim, foi o seguinte: hoje em Ars, eu vi Deus num homem. Hoje em Ars, eu vi Deus num homem. Pensou que maravilhoso será o dia em que alguém disser, não para a gente, para os outros, hoje eu vi Deus numa pessoa. Que testemunho eloquente será esse? Que força arrebatadora será essa, se formos uma transparência de Deus para o mundo? O Evangelho de hoje, irmãos, mostra-nos Jesus convidando a gente a nos lançarmos sobre as águas, sem medo, confiando no amor de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Ele está presente no barquinho da sua vida. E se o barquinho balança, Ele está presente. Se porventura escapulir e você afundar, Ele está presente para te resgatar do fundo das águas. Ele não nos abandona jamais. Nos convida assim a crer e a confiar nele. Porque com Ele podemos vencer todos os perigos da vida, vencer todos os vendavais da vida. Santa Paulina também tem uma frase dessas famosas dos santos, que diz assim: ainda que venham ventos contrários, ainda que nos venham ventos contrários, não desista, não desista. Ainda que nos venham ventos contrários, não desista, porque o Senhor está conosco. Irmãos e irmãs, somos capazes de confiar verdadeiramente nas pessoas com quem convivemos? Às vezes a gente anda tão desconfiado de tudo, até da sombra, que aí sobra para Deus, né? A gente começa a desacreditar dele também. A gente desacredita porque alguém um dia nos fez mal e esquece que a gente também um dia talvez tenha feito mal ao outro. Será que no seu coração não tem uma dúvida muito radical, muito extrema? Pedro pediu: Senhor, salva-nos. E no final eles disseram: aí está o Filho de Deus. Hoje a gente acredita em tanta baboseira, mas tanta. A gente acredita no dente, não no dente, no dente do alho, né? Para afastar o mal olhado. A gente acredita na unha do coelho, para... O pessoal anda aí nos chaveirinhos, né?
para afastar mal olhado. A gente acredita que pôr um elefante com a bunda virada para a porta vai afastar o mal. Tento imaginar essa cena, né? A pessoa acredita que trazer um trevo de 3, 4, 5 mil folhas na carteira vai trazer dinheiro e sorte? Por que não acredita no Filho de Deus, que é Senhor de tudo, capaz de tudo? Bem diz que quem não tem Deus tem ídolos, e que quem não tem fé tem superstição. Pode jogar tudo fora, essas bobagens. Só não pode jogar fora o Cristo. A gente acredita em tanta baboseira, por que não no Senhor? Coloquemos a nossa confiança no Senhor. Vivamos confiando no Senhor. Ele está aqui conosco e Ele vai conosco todos os dias, cada dia até o final. Ele acalma a agitação das águas da vida. Ele nos sara as feridas, perdoa os pecados, Ele nos enche de alegria. Confiemos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.